briga, briga, briga e não resolve. Tenta conversar, até sabe de possíveis soluções, mas sentam-se para conversar. Essa conversa não sai, vira uma discussão, vira uma briga e vai aumentando e aumentando e nada é resolvido. Hoje nós vamos falar neste vídeo sobre um plano para enfrentamento de crises. Solta a vinheta. Olá, aqui quem fala é o psicólogo Bruno, terapeuta de casal. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Se você chegou através do vídeo anterior, seja muito bem-vindo. Se você caiu de paraquedas aqui, hoje a gente vai falar sobre plano para enfrentamento de crises. E logo preciso explicar o porquê da importância de ter um plano. Simplesmente pelo fato de, às vezes, vocês não conseguirem se sentar e ter um diálogo completo, onde cada um consegue expor o lado, onde cada um consegue ouvir o lado do outro, chegar a conclusões diferentes e, com estas duas conclusões, vocês moldarem ao menos uma que faça sentido para ambos, ou que seja a válida por hora. Não é que vocês não sabem como resolver alguns conflitos. Na maioria das vezes vocês sabem. É na hora de sentar para resolver que a confusão começa. Então, por que não ter um plano para fazer isso? Vamos lá? Primeiro passo: identificar sinais de alarme. Todo casal sabe quando o parceiro está naquele ponto de girar uma chavinha que, após esta chave ser girada, não dá mais para conversar, não dá mais para ficar perto muitas vezes. Vocês sabem quando a chavinha de vocês também muda. Porém, no dia a dia, no calor do momento, muitas vezes, vocês esquecem disso. Então, enxergar estes sinais, observar isso, é entender quando que o parceiro e quando que você mesmo está quase naquele ponto que uma palavra a mais, um movimento brusco pode gerar uma explosão e o que era para ser um simples diálogo pode se tornar algo totalmente complexo, trazendo questões de outras áreas do relacionamento para aquela única coisa que precisava ser resolvida ali. E se por algum motivo você nunca notou quando a sua chave gira, ou quando a do parceiro, da parceira, é interessante que você passe a observar com bastante cautela comportamentos simples como aumentar o tom de voz, mudar a rapidez da fala. A pessoa nunca bebe bebidas alcoólicas, mas quando ela está naqueles momentos, ela resolve beber. Às vezes o simples passar dela, a forma de andar é diferente, a forma de cozinhar, às vezes começa a bater as panelas na cozinha, enfim, forma de bater a porta do carro, coisas nesse sentido que vocês sabem como a pessoa está. Passem a observar isso, caso vocês já não tenham isso já na ponta da língua, digamos assim, tanto no outro quanto em vocês. Segundo passo: identificar estratégias que façam vocês, enquanto casal, saberem lidar melhor com as situações sozinhos. Como assim? É uma mudança de local, é uma pausa para depois retornar ao assunto, é uma mudança de foco, porque naquele momento vocês dois trouxeram uma questão para ser resolvida que é um pouco complexa e ambos estão cansados ou estressados do dia individual de cada um, e talvez não seja o momento correto para se fazer ali uma resolução de um problema, e aí muda-se o foco perguntando sobre coisas do dia, perguntando sobre coisas aleatórias, fazendo coisas diferentes em casa e depois vocês retornam àquele determinado assunto. É fazer perguntas mais amplas, abertas e não algo muito fechado que faça com que a pessoa tenha que dar uma resposta assertiva, definitiva ali e talvez ela não vai dar e isso vai gerar algum tipo de conflito. É sair, ir para um outro lugar, jantar fora e lá ter uma conversa, né, ter este diálogo. Então são pequenas coisas que vocês sozinhos podem encontrar como formas
de aumentar a capacidade de lidar com estes pequenos ou grandes problemas sozinhos. Antes que eu me esqueça, duas coisas bem importantes aqui nesse item 2. O silêncio pode ser algo a ser muito bem considerado, né? Vocês ficarem em silêncio no momento em que perceberem que ou não dá para conversar, ou vocês tentaram e não chega a lugar nenhum, e aí vocês ficam em silêncio. Mas não é simplesmente cada um vai para um lado. Não, vocês dialogam e colocam o porquê do silêncio. Como assim? Olha, a gente tentou conversar, a gente tentou colocar todos os pontos aqui e não está dando. Então vamos fazer o seguinte, amanhã a gente volta nisso. Só que se a gente conversar, a gente sabe que vai explodir de novo. Então vamos ficar cada um na sua, pelo menos por hoje, tá? Depois a gente vai voltar nisso. A gente precisa voltar, mas agora não vai dar. Ou, olha, a gente está explodindo já e eu nem sei como é que foi seu dia. O meu foi péssimo. Então deixa eu ficar quietinho aqui na minha. Depois a gente tenta, mas agora não dá. Número 3. Pedir ajuda caso os passos anteriores não tenham dado certo. Este é um passo bem importante. Por quê? Muitas das vezes vocês vão tentar, e é claro que este protocolo, né, este plano de enfrentamento de crises é muito mais eficaz quando feito com um profissional. Aqui eu estou colocando de forma geral, mas cada ponto destes é muito esmiuçado dentro das demandas de cada casal. Então, ele fica muito mais complexo, digamos assim. E no dia a dia de vocês, na prática da coisa mesmo, pode ser que vocês tenham algum tipo de dificuldade de fazer na primeira, na segunda ou terceira vez. Então, peçam ajuda. E quando eu digo ajuda, é ajuda profissional. É ajuda, muito provavelmente, de quem contribuiu para a construção deste plano de enfrentamento de crises para vocês. Isso não só vai fazer com que vocês saibam exatamente em que passo ou em qual ponto vocês não estão indo, mas também vai fazer com que vocês cada vez mais sigam sozinhos. O mais importante, e ele está por último, mas poderia estar em todos os outros anteriores, que é saiba dialogar. Diferencie diálogo de conversa, de discussão, de briga. Não coloquem tudo em uma coisa só. E se você quer saber um pouco mais sobre diálogo, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu explico de uma maneira um pouco mais exemplificada sobre como funciona o diálogo, mas vou deixar aqui para você também um panorama geral. Diálogo consiste em uma pessoa liberta em falar tudo. Ela tem a possibilidade de se expressar da maneira mais completa possível. Ela vai dizer tudo e o outro vai somente escutar. A partir do momento que ela fala tudo, o outro tem a oportunidade de também fazer o mesmo. E a primeira pessoa somente escuta. Perceba que não há interrupções, não há uma pessoa esperando uma brecha para devolver a resposta, não há uma pessoa deixando de ouvir algo que o outro está falando, que muitas vezes acontece porque eu já conheço o que ela vai falar, já conheço o que ele vai falar, então só vou esperar essa brecha e já vou devolver, porque é a mesma coisa mesmo? Talvez não seja. Então, desta forma, vocês conseguem ter este panorama geral deste primeiro passo. Ok, ambos falaram, vão apresentar o problema. Ótimo, ambos apresentaram. Agora ambos vão fazer o mesmo, apresentando soluções, possíveis soluções. E claro que cada um vai ter que trazer as possíveis soluções. Não é um falar e o outro, concordo. Pode concordar sim, mas o que você acrescenta? O que você mudaria? O que você vê de diferente nisso? E colocar em pauta. A partir do momento em que vocês têm o problema, possíveis soluções, agora vocês vão pensar em unificar estas possíveis soluções que foram encontradas em uma só que fica legal para o casal. Fazendo tudo isso dentro deste processo que não é curto, que não é fácil, vocês vão ter um diálogo. Bom, por hoje é isso.
Eu espero que tenha feito sentido para você o nosso plano de enfrentamento de crises. Claro que eu trouxe ele aqui, como eu já disse, de uma maneira um pouco mais compactada. Quando é trabalhado com o casal, isso é muito mais extenso, muito mais complexo, mas a partir destes pontos principais, vocês têm uma noção do que é importante vocês terem noção, certeza, para conseguir resolver alguns conflitos, entendendo que vocês sim podem ter as soluções, só não estão muitas vezes conseguindo colocar elas para que o outro escute, para que você escute também a solução dele, que vocês conversem e cheguem em um denominador comum, ok? Até o próximo vídeo. Tchau!